Graça e paz, igreja, boa noite. Gostaria de convidar você que trouxe a sua Bíblia, como o nosso pastor falou hoje de manhã, a abri-la no Evangelho de João, no capítulo 4. Você que está na sua casa também, nos acompanhando, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, vamos falar de uma conhecida nossa, que a Bíblia não diz o nome, né? Mas é conhecida nossa, e Deus usou essa vida para nos dar exemplo nessa noite. Então, eu gostaria que você, que já abriu, né, no Evangelho de João, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 1, tá bom? E aí, nós vamos até o 30. Tá bom, irmã Lília? Tá? Todo mundo já conseguiu abrir sua Bíblia? Então vamos lá. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada de Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhes e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse: o que tu procuras?
ou porque tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede o homem que me disse todas essas coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Eu queria partilhar com vocês um pouco do que Deus me deu, né, através dessa palavra, que já é muito conhecida de todos nós. Mas o poder da palavra, ele é tão maravilhoso, que a palavra ela se renova. Você lê aquela passagem, Deus fala com você de uma maneira diferente. E a nossa história de hoje fala de uma mulher que a Bíblia nem fala o nome. Só fala que ela era samaritana, ela era de Samaria. E a história começa com Jesus saindo da Judéia, indo em direção à Galileia. Jesus estava ali com seus discípulos e as pessoas se convertendo e os discípulos batizando. E aí os fariseus começaram a se incomodar com isso, né? A se incomodar com a presença de Jesus. E naquele primeiro momento Jesus, ele sabia que não era o tempo ainda de um confronto. E ele decide então sair da Judéia para a Galileia. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa palavra, quando eu meditava nessa noite, é que às vezes a gente pode achar assim: será que Jesus não teve coragem de enfrentar os fariseus? Será que faltou coragem para Jesus? Claro que não, né, irmãos? Porque Jesus era a coragem em pessoa. Porque, como o Jonatas mesmo disse, né? O nosso Deus, né, se faz carne para vir morrer para pecadores como nós. Precisa de muita coragem. Mas ele conhecia o tempo e o momento. E tem brigas que é melhor a gente não entrar. Tem confronto que é melhor a gente sair. Vocês conseguem entender isso? Enquanto eu li essa palavra, Jesus me falou que a gente perde tanta oportunidade de sair, porque não é o tempo, mas a gente não quer. A gente perde tanta oportunidade de ficar calado quando a gente pode, mas a gente fala. Jesus, ele sabia exatamente que não era o tempo. Ele ensina a gente que há tempo para todas as coisas, já diz a palavra dele. E naquele momento não era o tempo dele confrontar os fariseus. Então ele opta por sair. E Jesus falava comigo que a gente precisa identificar o tempo, as lutas que a gente vai travar. Existe confronto que não tem serventia para você entrar. Existe confronto, existe luta, existe guerra, que não é um ato de covardia para sair, é um ato de coragem, reconhecer quando não é o tempo de Deus para você fazer. Porque você vai precisar de coragem para isso. Porque a tua humanidade ela vai querer fazer, mas fazer fora do tempo é fazer sem a ajuda dele, é fazer sem o controle dele. Então Jesus ele sai da Judéia e decide: esse não é o momento. Esse não é o momento. E ele falava comigo isso. Só entre em confrontos, em lutas, quando for o momento. Agora, quando não for o momento, tenha coragem de sair. Tenha coragem de dizer, como é difícil. Eu sei que é difícil, não é difícil, pastor, para a gente? Porque a gente, principalmente quando o confronto, você precisa falar. Aí você quer falar, né? Porque mexeu com você precisa falar. Mas tem horas que não é para falar. Tem horas que é para sair. E Jesus, nosso próprio Deus, ele vem nos ensinar nisso nessa noite. Há tempo para tudo. Para agir, para falar, para confrontar. Há tempo para todas as coisas. E há tempo também de se calar. E ele sai, a palavra de Deus diz que ele anda, né? E era necessário passar por Samaria. Olha como é que João ele chama atenção para isso. Era necessário passar por Samaria. Porque a gente sabe que nessa caminhada de Judéia para Galileia, de Galileia para Judéia, ninguém passava por Samaria. Porque os judeus e os samaritanos têm aquela antiga rincha que a gente conhece. Eu não sei se você conhece, mas a gente conhece essa rincha.
Essa rincha que o judeu olhava para o samaritano e dizia: esse cara é misturado. Esse cara é parcial. Esse cara não é o todo, ele é metade. Ele é impuro. Né? Por quê? Porque ali por volta do ano 722, os assírios tomaram ali o reino do norte. E ali eles levaram muitos cativos, né, do povo de Israel. Mas trouxeram também muitos assírios para morarem ali. E aí o povo ali, os samaritanos, foram se dando em casamento com assírios. E aí se entendeu que houve uma mistura. Né? Uma mistura de crença, uma mistura de fé, uma mistura de entendimento, uma mistura de natureza. E a partir desse momento o samaritano passou a ser o cara misturado. O cara parcial. E os judeus, eles não andavam por Samaria, eles preferiam dar uma volta muito, muito grande. Ao invés de passar por dentro de Samaria, eles preferiram cortar pelo Rio Jordão numa caminhada muito maior. E mais uma vez Jesus me chama a atenção. Quando Jesus coloca numa direção, é nessa direção que você tem que ir. Porque se você cortar caminho, você está saindo da direção dele. Olha, todo mundo queria cortar caminho, mas Jesus não. Todo mundo queria passar pelo outro caminho, mas Jesus não. Ele determinou que ele ia passar por Samaria. Ele tinha um propósito dentro de Samaria. Existia alguém que ele tinha marcado um encontro dentro de Samaria. Mesmo que os discípulos não ligassem, mesmo que os discípulos não quisessem, não, a gente quer o caminho maior, Senhor. A gente quer dar a volta. Preste atenção que muitas vezes a gente dá a volta quando Jesus está dando para a gente a direção do caminho. O caminho correto. E toda vez que a gente paga esse preço de fazer a nossa própria vontade, tem problema, irmãos. Além de você andar muito mais, você vai andar sem a vontade dele. Sem a determinação dele. Sem a bênção dele. Né? Jesus, ele falou, eu vou para Samaria. E eles chegam ali, né? Fala a palavra que na hora sexta, né? Meio-dia do Rio de Janeiro, 40 graus, o sol a pino. Eu imagino que lá era mais. Será que lá era mais, Jonatas? 40? Era mais, né? Era mais do que 40. Irmãos, eu não consigo almoçar no dia de 40 graus no Rio de Janeiro. Eu até prefiro, às vezes, ficar com fome dentro lá da minha sala do que descer para almoçar, porque eu fico pensando, meu Deus, eu não vou aguentar sair daqui do prédio, né? 40 graus, a pino. É Jesus cansado da caminhada, mas ele marcou um encontro naquele dia. Com alguém que não tinha marcado um encontro com ele. Mas ele tinha marcado com ela. E aí, mais uma vez, eu queria dizer para você nessa noite, aonde Jesus marcou um encontro que você tem orado, que você tem pedido. Talvez essa pessoa, essa situação, essa circunstância, ela não marcou um encontro com Jesus, mas Jesus marcou um encontro, porque você tem pedido, porque você tem orado. E Jesus marcou um encontro com essa pessoa, com essa circunstância. Jesus, ele adentra Samaria, num lugar que ninguém queria ir. Porque Jesus é assim. Ele trabalha no impossível, ele trabalha no improvável, e ele vai aonde ninguém quer ir. Ele vai aonde ninguém consegue ir. E é exatamente neste lugar que ele queria marcar um encontro com uma mulher. Uma mulher que não tinha muita perspectiva. Diz a palavra de Deus, né? Que essa mulher, ela ia na hora dos 40 graus do Rio de Janeiro pegar água. E por que ela ia nos 40 graus do Rio de Janeiro pegar água? Não ia nem de manhãzinha, como as mulheres iam, e nem na parte da tarde, no final da tarde. Porque essa mulher, ela tinha uma fama. Essa mulher, ela era vista como uma pessoa de má fama. E aí, mais uma vez, Jesus me chamou a atenção. O nosso evangelho é um evangelho de representatividade. Você representa alguém. Como é que está a sua fama? O que as pessoas dizem de você? Porque a gente adora dizer, né? Eu não me preocupo com o que dizem de mim. Quando é você. Quando é sobre você. Mas você decidiu representar alguém que é maior que você.
Então, quando você representa alguém que é maior do que você, o que as pessoas falam de você importa sim. Porque você representa o Todo-Poderoso. Então, se preocupe sim. Jesus estava falando para mim no meu coração, e é o que eu estou dividindo com vocês nessa noite. Qual é a sua fama? Qual é a sua fama? O que as pessoas dizem de você? Você é visto como um homem do Senhor, como uma mulher do Senhor. As pessoas conseguem identificar em você a presença do Senhor. Ah, mas a pessoa, ela não precisa enxergar você. Mas ela precisa enxergar aquele que está em você. Aquele que acompanha você. Essa mulher, ela chega ali, naquele poço. Jesus tinha marcado um encontro com ela, mas ela não sabia. Porque Jesus, ele chega assim. Eu nessa noite queria te convidar a voltar a crer naquilo que Jesus pode fazer. A gente passa... Jonas estava falando aqui, eu falei, meu Deus, Jonas já começou a pregar a minha pregação antes de saber. E ele falou que às vezes a gente está tão acostumado que a gente se esquece de quem é o nosso Deus, irmãos. A gente está diante do poço de fonte de água viva, mas a gente fica buscando subterfúgios. A gente fica buscando outras fontes, outras possibilidades. Quantos cristãos aí nos livros de autoajuda, e eu fico pensando, meu Deus, se a gente soubesse quem fala conosco, aquele que nos tirou do charco de lodo, se a gente soubesse do poder daquele que fez eu e você nascer de novo. Essa mulher, ela chega ali, o Senhor fala com ela, dá-me de beber. E obviamente ela se espanta. Como assim um judeu vai falar com uma samaritana? Como assim? As pessoas não falam comigo? Como assim? Mas Jesus, ele trabalha com quem ninguém quer. Ele trabalha com aqueles que as pessoas olham e dizem, não vai acontecer, não vai ser. Eu gosto de Jesus por isso, porque ele ama trabalhar com o improvável. Ele ama trabalhar com aquele que o mundo olha assim, não serve para o mundo. Ah, então serve para Jesus, serve muito. Se não serve para o mundo, dá glória a Deus, porque para Jesus serve. Para Jesus serve. Talvez essa mulher ia passar uma vida toda ali, né, tendo que ir todos os dias, meio-dia. Não era, isso aí é pouco, tá? Pegar água meio-dia era pouco para o que essa mulher passava com a fama que ela tinha. Mas Jesus, ele tinha um encontro marcado. E ele chega lá, e ele fala com essa mulher, e ele pergunta a ela se ela pode dar água, e ela questiona, como tu, sendo judeu, pedes de beber a uma mulher samaritana? Jesus respondeu, se tu conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É essa palavra que o Senhor está dando no nosso coração nessa noite. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Você consegue entender isso, irmãos? Salvação, uma eternidade com ele, mas uma vida de milagre também com ele. Mas uma vida de transformação também com ele. É o pacote completo com Deus. Às vezes a gente está diante da situação, diante da circunstância, diante do problema, e a gente cai naquilo que o Jonatas falou, a gente passa a ser comum. Eu vou dizer para você uma coisa, seu Deus nunca vai ser comum. Seu Deus nunca vai ser comum. Ele vai sempre ser além, além e muito além daquilo que você pode imaginar. Ele pede para aquela mulher porque ele queria introduzir uma conversa, queria que ela descobrisse a fonte de água viva. Muitas vezes a gente sabe, eu conheço, Jesus, estou aqui, estou adorando. Mas, irmãos, é no momento da dificuldade, é no momento do aperto, é no momento da situação difícil do vale que a gente tem que beber dessa fonte. Que a gente tem que se banhar nessa fonte. É nesse momento que a gente tem que entender, Senhor, eu não sei como vai ser, Jeane, mas eu sei que vai ser perfeito.
Porque tu é fonte de água viva. E eu nunca mais voltarei a ter sede na tua presença. Nessa noite eu queria convidar você a se lembrar disso e a levar essa mensagem para os seus. Com Jesus a gente nunca mais volta a ter sede. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, eu estou dizendo para você que existe um rio de água viva. E essa fonte ela nunca para de jorrar. E essa mulher, ela não entende ali naquele momento. Mas, Senhor, o poço é fundo. Ela fala que ela não tem ali. Ela fala do local onde eles adoram. Ela entra na questão da religião, na questão de os judeus adorarem em Jerusalém e eles adorarem em outro lugar. Mas ela não estava entendendo ainda a grandiosidade de quem estava falando com ela. É a grandiosidade de quem está falando contigo nessa noite. Jesus fala com ela: qualquer que beber desta água aqui desse poço terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa mulher diz: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui adquiri-la. E Jesus fala para ela assim: vai e chama o teu marido. Olha como é que Jesus é sutil, né? Porque, irmãos, quando a gente quer água da vida, a primeira coisa que vai acontecer com a gente é a gente conseguir se ver. A gente conseguir ver os nossos pecados, a nossa sujeira. Jesus não estava dizendo para ela nada daquilo que ela não sabia, mas naquele momento ela olhou para o pecado dela. Naquele momento ela olhou, Jesus queria que ela identificasse aquele pecado nela. E aquela mulher, ela ainda tentou ali sair pela tangente, não tem um marido. Aí Jesus falou: disseste bem. Conseguiu reconhecer a fonte do pecado. Perto de Jesus, irmãos, todo pecado ele tem que ser dissipado da nossa vida. Porque ele faz a gente olhar para essa nossa pobreza. Quando o pastor Neandro entrava nas capelas do Betel, ele chamava assim: ó, pecadores miseráveis. Alguns ficavam ofendidos, né? Está me chamando de pecador, está me chamando de miserável, né? Você não me conhece. Porque a gente tem dificuldade de olhar para a gente, para a nossa limitação. Quando nós cantamos aqui: eu não sou nada sem ti, Senhor. Se a gente olhar para a gente, não é nada sem Ele. A presença dele, essa fonte de água viva que faz a gente, né, ter a misericórdia, a graça dele superabundando em nós todos os dias. E ele fala para essa mulher: disseste bem. Tu não tem marido, porque tu já teve 5. E esse que você está hoje também não é seu marido. Jesus oferece para ela a vida eterna, mas a vida eterna exige renúncia. Abrir mão. Abrir mão de quem? De você mesmo. É você, como o nosso pastor disse aqui bem. A cruz é você que vai morrer todos os dias nela. Né? Não tem cruz que você carrega que seja o outro, não. A cruz é você que tem que morrer. É a tua vontade que tem que morrer. É o seu ego que tem que morrer. E ele fala: disseste bem, tu não tem marido. Identifica o teu erro e renuncia. Porque a gente quer a fonte. A gente quer a água que jorra. A gente quer o milagre. A gente quer a transformação. A gente quer a salvação dos nossos. Mas o que a gente não quer é a renúncia. E não há como viver da fonte sem renúncia. Jesus fala para essa mulher: de fato não é. Né? E essa mulher fala para ele: nossos pais adoravam nesse monte e vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, eis que vem a hora que não é o lugar, não é aqui nem lá, não é em Jerusalém, nem lá no monte em que os samaritanos moram. O lugar da adoração é você.
O lugar de adoração é você. O lugar que você tem que adorar é todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. É esse o convite que Jesus faz para a gente. Às vezes a gente fica pensando que adorar é só no dia que a gente chega aqui e vê o ministério de louvor aqui. Hoje é dia de adorar, é só no domingo, é só na quarta. Não, a sua vida é uma adoração. Jesus fala para essa mulher que Deus procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Irmãos, conhecimento, relacionamento, renúncia. E conhecereis a fonte que jorra vida eterna. Relacionamento, conhecimento, renúncia. E conhecereis a fonte que jorra vida eterna. Abrir mão de você. Naquela fonte, aquela mulher olha para si, ela diz: eu não sei quem ele é, mas ele é um profeta porque ele falou algo que ninguém sabia que eu não disse. Eu quero beber dessa água, eu quero viver dessa água, eu não quero mais ter sede, eu quero abrir mão de mim, dos meus projetos, do meu ego, das minhas certezas, dos meus pecados, da minha sujeira, para que a água jorre em mim. O convite do Senhor nessa noite a todos nós, como já foi dito aqui, na hora da ministração do louvor, são corações que adorem em espírito e em verdade um Deus que é espírito. Irmãos, não queremos aqui ser melhores uns que os outros, mas o que o Senhor procura não são adoração de lábios. Não é falar e não ser. Eu antes falei o evangelho de representatividade. Como é que você representa? Muitos acham que você representa falando, mas a sua maior representação é a sua vida. É a pessoa olhar para você e dizer: eu não sei o que ela tem, mas eu vejo tanta resistência ali. Eu quero beber daquela água que ela bebe. É a pessoa olhar para a vida de Sandra Ramos, que está linda hoje de vestido rosa, e dizer: eu não sei o que a Sandra tem, mas eu quero beber daquela água que ela bebe. Eu quero servir aquele Deus que ela serve. Jesus marcou um encontro com uma improvável, por dentro de uma cidade que eles tinham, os judeus como impuros. Ora, era tão sério. Jesus rompendo padrão, rompendo cultura, porque nosso Deus é assim, não há limite para a salvação dele, para a transformação dele. Ele rompe todas as cadeias, ele rompe todos os obstáculos. Jesus, ele trabalha dessa maneira. E Jesus, ele entra por Samaria para dizer para aquela mulher: existe uma fonte que hoje está aqui disponível para você, mas vai exigir de você renúncia, vai exigir de você relacionamento, vai exigir de você deixar para trás o seu ego e o seu eu, para que, como você mesmo cantou nessa noite, ele cresça e você diminua. Que o Espírito do Senhor fale ao seu coração, continue ministrando e palestrando através dessa palavra. O Senhor procura nessa noite adoradores em espírito e em verdade. Não é quantas vezes você ora, não é onde você ora, não é a tua campanha no monte, mas é o teu coração disponível para Ele. Que Jesus abençoe a sua vida nessa noite.